Voltamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo, oferecimento KL Esportes. Tudo de esportes, camisa, para qualquer evento, Rua São Geraldo 56, lá no bairro Todos os Santos. Karine Lessa, agora é KL Esportes. Quer tomar uma cervejinha, um caldo gostoso, né? Cervejinha gelada, um caldo gostoso. Feijoada é no Neguinhos Lanches e Churrascaria. Rua Padre Vieira, 474, ali próximo à igreja do bairro São Judas. Tem delivery lá também. Aí você quer curtir um clube que é um dos melhores do Brasil? É lá no Maximin Clube. Fala em Maximin, no próximo final de semana tem rodada do seu campeonato de futebol. Olha só a sequência, no dia 27 teremos essa categoria aberta, né, Master, teremos Lock Show Stalarme contra o Boticário às 18h30 no dia 27. E no dia 28, Imobiliária Morada versus P Calçados, Alcino Magnas, Contabilidade no dia 28, 8h30, lá no Maximin Clube. Também Seificar contra o Boticário no dia 4, depois a gente vai trazer aqui mais rodada. Teve rodada também na quarta-feira. Estamos recebendo agora no nosso estúdio o craque Thiago Faison, craque de Montes Claros, que jogou no Vasco da Gama, fez a história. E é o nosso convidado. Vamos bater um papo, falar da carreira dele, do futebol local, onde ele passou e muito mais. Tiago, seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores aí. É um prazer, uma satisfação estar aqui no programa. Vamos falar da carreira, Tiago. Tiago é conhecido aqui nos meios futebolísticos, né? Ninguém conhece o Tiago, né? Não conhece não. Conhece como brocador, né? Me chamam de brocador, chamam de Faison, né? Aí vai alternando assim. Você começou jogando lá no antigo Bioclube, não foi isso? Ou não? Ou foi com o time? Sim, antes eu jogava no San Diego, né? Do Time Maravilha. Agradecer ao Time Maravilha pela oportunidade também, que Deus abençoe aí a recuperação dele. Comecei no San Diego, através do San Diego, as portas foram se abrindo. Aí eu fui pro São Pedro, do São Pedro, joguei lá com o Nego. Aí do São Pedro eu fui pro Bioclube, né? Aí de lá eu fui pro Vasco. Foi muito rápido. Essa trajetória toda? Muito rápido. Lá no Bioclube era quem? O Cezinha? No Bioclube era Cezinha. Era Cezinha que era o treinador meu na época. Antes você passou no São Pedro, o São Pedro Flavão, o Nego também foi técnico lá? Era. Até também que jogou comigo na época do São Pedro, o Guilherme Andrade, né? Ah, sim. Também saiu de São Pedro também, junto comigo, né? campeão do Corinthians. Eric Kika também, que hoje mora na França também. Kika foi meu atleta lá no Ciame, jogou comigo, ele, a irmã dele, depois foi pro Vila Nova, né? Isso, exatamente, Vila Nova. Voltou e tá muitos anos na França, né? Tá muitos anos na França, tá bem lá, um abraço aí, Kika. Deus abençoe você. Pois é, viu, Kika? Manda pra gente os vídeos aí, tá? Será que tá jogando bola aí? Danado, né? Joga muito, né? É muito novo ele jogando ainda, né? Acho que joga futsal, eu creio que joga futsal, eu acho, agora. Por causa do problema no joelho dele, né? Mas é muito novo, é muito novo ainda, magrinho, não sei se continua magrinho ainda. Tá fininho, né? Tá fininho. Fininho. Bom, tá, vamos falar do Vasco da Gama, que foi um time de camisa, de títulos, que passa por uma fase não muito boa no futebol brasileiro. E como é que foi a sua ida lá pro Vasco da Gama? Então, minha ida pro Vasco da Gama foi assim, uma coisa tão rápida que quando eu comecei a jogar futebol aqui, mas claro, a gente jogava por divertimento, né? Tipo, brincadeira de futebol, e eu tive a oportunidade de o diretor do Vasco vir aqui me ver jogar no Bioclube, e nesse jogo eu joguei super bem, fiz gols, dei passe, e o diretor do Vasco, o senhor Alfeu, gostou muito do meu futebol e quis me levar. Aí Cezinha me levou, que eu era muito novo, né? Tinha 12 anos. Aí teve que pedir minha mãe, meu pai na época, né? Aí eu tive a oportunidade de jogar nesse grande clube que é o Vasco da Gama. Como é que foi? Você ficou quanto tempo lá? Fiquei no Vasco 7 anos. Cheguei lá no pré-mirim. Do pré-mirim eu fui até os juniores. Então passei todas as categorias de base do Vasco. Graças a Deus tenho esse privilégio. Muito bom essa trajetória minha. Você chegou a ser campeão no Vasco, né? Algum campeão? Porque você disputou o campeonato carioca, infantil. Sim, campeão infantil, mirim infantil, a gente foi campeão, sim. A gente foi campeão da Copa Gazetinha Nacional, em cima do Flamengo, que era como se fosse um campeonato brasileiro, né?
lá na Gazetinha do Espírito Santo, fomos campeões lá também. Em quem que você jogou dessa galera que subiu pro Vasco aí, que fez sucesso aqui? Hoje, o nome mais conhecido que tem hoje na galera é o Bruno Meneghel, né? Que hoje joga na China. Outros também que jogou comigo, o Alex Teixeira. Hoje tá no Shakhtar Donetsk, né? É. O Alex Teixeira também da minha época. Allan Kardec também. E o Souza volante, hoje joga no Fenerbahçe, né? Aquele Souza que passou pelo São Paulo. Isso, aquele é o volante alto. Ele. Você jogou com ele também? Joguei também com ele. Tudo da mesma idade. E aí, por que você não seguiu a carreira lá no Vasco? Qual é o problema? Porque naquela época já era época promissora, já dava para ganhar dinheiro. Sim, né? já era para ganhar dinheiro, mas só que a questão é que quando a gente é criança, é adolescente, a gente não sabe o que é o futebol extracampo, né? O que manda é o futebol extracampo. O que você produz dentro do campo é só detalhe. O importante é quem está atrás de você. Essa é a realidade do nosso futebol. Você não hoje. tinha um empresário forte? Não tinha, não sabia, não conhecia como era isso, entendeu? O cara que estava por trás de mim era o Cezinha, né? Na época, né? Ele que organizava minhas coisas. Mas não ia lá? Ia lá pouco, né? Às vezes também não tinha condições, igual hoje acompanhar Nicão tá aí jogando, né? Na minha época. Ele fez isso há muito tempo, né? Às vezes não tinha condições, as condições eram difícil. Então, o Nico ele acompanhou muito, levou pro Mirassol, de lá acompanhou o Santos, no Atlético, Sim, com Paraná, certeza. São épocas diferentes, que se fosse hoje era mais fácil, né? Porque hoje tem muito empresário, muita gente envolvida. Você bate na porta de um empresário aí, hoje, falar que seu filho está jogando futebol no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou Belo Horizonte no Cruzeiro, no Atlético no América, tem certeza que ele vai estender a mão, vai ajudar no que for preciso. Então fica mais fácil a transição, né? Com aquela tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro recentemente, Sim, lá no Ninho do Urubu, com os garotos, você na época que jogava lá, também não tinha uma estrutura assim espetacular no Vasco, né? Não tinha. Nós lá mesmo, a gente morava debaixo da arquibancada, né? As beliches de ferro, só tinha uma entrada, né? A entrada vinha da sala, o refeitório embaixo e vinha para os quartos, né? A, B, C, D, sucessivamente. Aí, se acontecesse isso que aconteceu, infelizmente essa tragédia no Flamengo, lá no Vasco, com certeza morria todo mundo. Não tinha... Que é na parte alta, não tinha como você pular lá de cima, entendeu? É fechado, só tem uma entrada, não tem a saída. Entendeu? Mas graças a Deus nunca aconteceu nada. Aí o Vasco pagava a escola para vocês? Sim, tinha ajuda de custo? Ou não tinha salário? Não tinha salário. Não tinha salário na época, né? O Vasco me dava colégio, alimentação básica, né? Que é café da manhã, almoço, lanche da tarde e lanche da noite e janta, né? A gente treinava muito, desgastava muito as outras alimentações para um atleta ganhar massa, a gente não tinha. Você chegou a comentar em off que tinha uns senhores que te ajudou muito aí, que depois que você foi morar com ele ou ele ajudava? Como é que era a história? Sim, esse é o seu Alfeu, né? Seu Alfeu. O português. Ele que veio, que era diretor do Vasco na época, veio me ver jogar. Ele que me deu oportunidade. Tive que morar com ele porque não tinha vaga na concentração, na época era muito novo. Então eu tive que morar com ele um tempo, morei em Piedade, no Rio de Janeiro. Aí eu tive que morar esse período para mim ir morar na concentração do Vasco. Senão eu perdia a minha vaga, eu tinha que voltar. Então se eu voltasse para Montes Claros não ia ser legal. Então ele optou por ficar na casa dele, morar com ele. Como é que é um garoto do interior, do norte de Minas? Hoje está a cidade avançada e a tecnologia está aí. Como é que ir morar na cidade maravilhosa, no Rio de Janeiro, sozinho? Como é que você chegou lá? Como é que você se sentiu? Eu me senti um pouco estranho, né? Porque a cidade é muito grande, né? Cidade grande. E naquela época já tinha esse mar de violência, de bala e tal, tiroteio. Mas assim, quando a gente foca numa coisa e tenta dar uma condição melhor para a família, a gente supera tudo, sabe? De querer vencer na vida, de verdade mesmo. Superou tudo, depois foi acostumando, fazer amizade. Hoje tem amigos lá no Rio que ano passado eu fui lá visitá-los. Então a gente foi pegando vínculo de amizade, né? E graças a Deus foi muito bom. A maioria dos jogadores, quando vão para um clube, termina virando torcedor. Hoje nem tanto. Hoje o cara vai pega seu salário e vai embora. Vai embora, exatamente. Não quer nem saber. Não. Você virou... Alguns poucos clubes do Brasil, acontece isso, que o cara virar torcedor. Atlético Mineiro, Flamengo, Corinthians, Bahia, Palmeiras.
talvez esses clubes o cara vira torcedor. O Cruzeiro nem tanto, porque o Cruzeiro está sempre assim, montando jogadores bons e ficam lá e depois vai embora, não cria tanta identidade, né? Ganha muito título e vai embora. Você virou torcedor do Vasco ou não? Quando antes de jogar futebol era Flamengo, né? Era Flamengo. É, apaixonado com Romário, só gostava de ver Romário jogar. Aí depois que eu fui pro Vasco, aí não tinha como, né? Eu tive que largar o Flamengo e jogava. Enquanto jogava. Aí já virei Vasco, né? Virei a casaca, como se diz, né? Na época, né? Então eu tinha que defender minha camisa, que é o Vasco da Gama, né? Na época. E focar naquilo que eu queria, que era ser jogador profissional, mas infelizmente não aconteceu, mas agradeço a Deus, agradeço ao Vasco também mais uma vez. Então, falando em Vasco, o Vasco jogou nessa última quarta-feira pela Copa do Brasil contra o Santos, perdeu, olha os gols aí, perdeu 2-0 e está ali eliminado. Essa cena do Vasco, mandou o treinador embora, perdeu o Campeonato Carioca. Qual que é a análise que você faz? Um Vasco antes de Eurico e o Vasco depois de Eurico, ou você não conviveu com essa época de Eurico? Não, convivi sim com o Eurico. Eurico era um cara, no meu modo de pensar assim, ele era muito fanático, como se fosse o Calil, né? Sim. Que é atleticano e tal. Parecidíssimo. Às vezes as coisas não é do jeito que eles querem, entendeu? A gente tem que ceder algumas coisas para conquistar outras. Aí, por exemplo, na época do Vasco, quando eu jogava, tinha a Copa São Paulo, né? Tinha a Copa Nike e a Copa São Paulo em seguida. Que era o Brasileirão da categoria. Que era né? mais fácil para todo mundo virar jogador, na época a Copa São Paulo, né? Eu joguei a Copa Nike, a Copa Brasil-Japão, no Rio, né? E ficou de jogar a Copa São Paulo, que é a vitrine para todo mundo, né? Saiu grandes jogadores, o Neymar e etc. E nessa época o Eurico barrou, jogador do Vasco, não vai jogar Copa São Paulo. Então isso atrapalhou demais. Qual que era o motivo dele? Ele de fazer, era isso, acabou, ele né? achava que jogar a Copa São Paulo, se você ir para São Paulo lá, que na época a gente era de menor, né? De menor, a lei lá, não podia. E o que acontece? Os empresários podiam assediar o jogador e fazer uma jogada e tirar o jogador do Vasco na época. Hoje também você pode tirar, só que você vai pagar os custos todos. Sim. E leva, né? Só que ele só pensou nos atletas dele, mas não pensou no futuro dos meus companheiros na minha época que todos nós somos nascidos em 87, a minha turma de futebol. O pessoal, Pedrinho, que era craque Pedrinho, Ronaldo, Felipe, Hugo. Ele não pensou em nós, que na época que nós fazemos a diferença na época da nossa categoria Juniores 87, né? Aí nós não fomos, então muito desses jogadores ficaram para trás, né? Perdeu espaço, uns viraram jogador, outros não, entendeu? Nesse fato, se deixasse a gente ter ido jogar a Copa São Paulo, seria uma vitrine melhor, a gente seria mais conhecido, a gente podia pegar uma seleção de categoria de base. Sim. E etc, né? Porque no Rio, onde que tem a seleção no Rio, né? Então fica mais fácil para todo mundo. Tá certo. Nós estamos batendo papo com o Thiago Faison, ex-jogador do Vasco da Gama. Ele é de Montes Claros e está batendo papo conosco, falando da sua carreira lá no time carioca. Nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta para continuar o papo com ele.